Que idade você veio pra cá, Sil? 24. 24 aninhos. Super novinha. Foi ontem. Conta pra nós um pouquinho, como que foi? Vim pra cá? Por que você veio? Então, eu me formei fisioterapeuta no Brasil. E aí eu tava trabalhando já no hospital lá. E a minha irmã, nós somos 6 filhos, né? E um irmão mais velho e depois 5 meninas. Uau. E eu sou a penúltima, uma das mais novas. E a minha irmã mais velha, das irmãs, né? Ela morava na Califórnia e depois veio aqui pra Orlando. Olha. E ela ligava e falava assim, ela tava com 2 filhos. E a Thaísa era pequenininha ainda. Ela falava assim, eu preciso de ajuda, porque ela abriu... É Thaísa também? Thaísa. Olha! Eu só. E a minha irmã comprou uma loja que chamava Yes Brasil. Eu me lembro muito existe da Yes ainda. Brasil. A Yes Brasil. Existe, Usava né? existe muito ainda, Yes sim. Brasil. Isso. Então, minha irmã veio da Califórnia, eles compraram a Yes Brasil aqui. E, né, sempre que era temporada, vinha muita gente pra cá. Então, era aquela loucura. Sim. Só tinha 2 lojas brasileiras. A Yes Brasil e a outra que eu esqueci o nome. Eu não lembro dessa época, mas... Nessa época, vocês ainda eram pequenos. Não tão pequenas Não assim, tão né? pequena, Sim. mas a gente não morava aqui. Mas eu tava no Brasil, tava trabalhando. Eu estava noiva pra casar. Olha. Só que depois, o meu noivo, ele também é fisioterapeuta. E ele se formou um ano antes de mim. Então, quando ele se formou, ele voltou para São Paulo, ele começou a trabalhar com o pai dele. E ele começava a ficar, ele agia muito que nem o pai e a mãe, sabe? Aquilo me irritava muito. Certo. E depois, a gente ficou noivo, mas não tava assim, sabe? Eu não tava assim, certeza. Não era assim, uau, Não era. definitivamente o amor da minha vida. Não era. Não era, porque Olha. aquilo me irritava muito. Então, na dúvida, eu falo pra todo mundo, não ultrapasse. Isso. Se já tem essa dúvida, não Exato. casa. Já tem essa dúvida antes, né? Isso. Então, eu concordo plenamente. Aí a minha irmã me ligava lá pra São Paulo e falava, ai, porque tá tão ocupado aqui, porque é tão difícil aqui, porque tá blá, blá, blá. E ela perguntou se eu não queria vir ajudar. Eu falei... Aí um dia eu cheguei em casa, todo mundo jantando, e eu falei, eu saí do hospital e eu tô indo pra Orlando. Todo mundo engasgou no jantar. Então, ficou todo mundo calado. Depois eu fiquei sabendo que o pessoal em casa, eles estavam até fazendo aposta de quanto tempo eu ia ficar aqui. Sério? Olha. Eu vim pra cá, mas eu não achei que eu ia poder trabalhar como fisioterapeuta. Então, eu fiquei na casa da minha irmã e fiquei cuidando dos meninos, né? Inclusive, a Thaísa, as pessoas achavam que ela era minha filha, porque eu era tão grudada com ela. Ela era imagino. muito linda. E o Denis também, eles são muito lindos. Olha. Eles são muito, muito fofos. São igual, como se fossem meus filhos. Sim. E aí, eu comecei a fazer trabalho voluntário, porque eu queria aprender inglês. Aí, eu falei, vou fazer trabalho voluntário no hospital, né? Porque assim, eu já tô lá no meio. Sim. Que legal. E eu tive a maior sorte que, naquela época, em 1992, tava faltando muito fisioterapeuta nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estavam buscando fisioterapeuta de tudo que é lugar. Uau. E quando o diretor de fisioterapia da reabilitação do Florida Hospital, na época, soube que eu era fisioterapeuta, ele me deu... ele me ajudou a pegar o visto de trabalho. Que legal. Mas, assim, era temporário. Porque Sim. eu tinha que fazer o exame de fisioterapia aqui. Sim. Mas naquela época era tanto tempo atrás, que a gente só podia fazer o exame 3 vezes ao ano. Hoje em dia, você vai no centro de fazer teste, você faz o teste a hora que você quiser. Né? Olha. Naquela época, não tinha isso. É mais difícil. Então, como eu comecei a trabalhar no hospital em dezembro de 1992. E eu só podia fazer o exame no março do ano Do seguinte. outro ano. Então, esse tempo de dezembro até março, eu podia trabalhar com uma licença temporária. Era muito gostoso, sabe? Eu não falava nada de inglês. E ali tu aprendeu. Aprendi com os meus pacientes, Olha e que aprendi com legal. os técnicos. O pessoal foi tão... E o bom é que você aprendeu também o inglês técnico, né, Sil? Isso. Então, mas eu trabalhei no hospital por 28 anos. Nossa, Se que você me legal. perguntar sobre fishing, eu não tenho vocabulário. Entendeu? É igual o meu mandarim. É engraçado isso, É, né? é igual. Eu falo e as pessoas não acreditam. É, Tu sim. desenvolve o vocabulário para aquilo que tu mais necessita. Isso.
Isso, Se exatamente. eu tiver que discutir política ou alguma coisa Não, assim, porque tem já... muitas pode mulheres e homens também que quando vêm, já vêm com uma formação e fica aquela barreira do inglês técnico, né? Para Sim. aquela profissão. E você não, você aprendeu dentro do Eu hospital. aprendi. Então, E assim, muito vocabulário, né, no hospital que a gente usa vem do latim. sim. Então, eu sabia, eu entendia, mas na hora de falar, eu falava errado, sabe? Sim. Mas o pessoal tinha maior paciência comigo. Olha Os que meus legal. técnicos me explicavam, eles... Olha, o pessoal eu fui tão bem recebida aqui, sabe? Que As legal. pessoas me receberam tão bem. E porque naquela época todo mundo precisava de fisioterapeuta, então todo Sim. mundo queria que eu fosse trabalhar, sabe? Sim, sim. E eu fiquei no hospital, o meu chefe era demais, muito bom. Olha, o hospital pra mim foi minha vida. Ai, que legal. Te acolheu, né? Na chegada já, te acolheu, te ensinou. Sim, Não é? eu passei. Então, E engraçado. nessa época assim, você morava com sua irmã. com a minha irmã. Isso. Engraçado que assim, quando eu já tinha me formado, já estava trabalhando no hospital em São Paulo, em São Bernardo. E quando eu vim pra cá, eu tinha que aprender inglês. Eu tinha que aprender a escrever, fazer os notes, porque no Brasil a gente aprende a fazer os notes, né? Só que aqui você tinha que aprender a fazer os notes com abreviação. E os notes não podiam ser muito longos. E tinha que ser em inglês, né? Sim. Então, a minha supervisora, eu via todos os meus pacientes, eu escrevia, sabe, a nota, e eu deixava para ela. Aí, no dia seguinte, ela cortava 3/4 daquilo e falava assim, você não precisa escrever isso, não precisa escrever isso, não precisa... Abrevia tudo. É. Mais práticos, não é? São muito mais mais práticos. Que São, bom. assim. E então, eu tive, na minha cabeça, desde que eu comecei a trabalhar no hospital, eu estava aprendendo inglês, estava aprendendo a escrever, eu estava aprendendo tudo, sabe? Sim. Então, eu entrava no hospital, pra mim era só aquilo. Eu saí do hospital cansadérrima. Aí, em março, fui fazer o curso. E eu pensei... Não, curso não, teste. Teste. E eu pensei, se eu não passar, eu não vou poder mais trabalhar. Ai. Ai, que desespero que O coração apertou. Sim. deu, né? Mas eu tive sorte. Passou. Sorte Eu ou passei. preparação? Preparação. Não, eu vou te falar uma coisa. Eu aprendi isso com um cliente meu. Meu cliente falou assim, eu não mereço, mas Deus gosta de mim. Olha. E eu falei, eu penso, é exatamente assim também. É. Eu não acho que eu mereço, mas Deus gosta de mim. Eu sou tão abençoada. Amém. Amém. Eu sou muito abençoada. Amém. Muito, muito. E eu nem gosto de ficar falando muito, porque tem muita gente que passa tanto perrenga, Sim, sabe? sim, Pra sim. pegar o papel, pra fazer, sabe? É. E pra mim, meio que foi meio fácil, né? Então, até consciência pesada. Não.